Bem, eu sou Marcos Valério XR, hoje é o dia 23 de setembro de 2016. Estou aqui para falar dessa vez sobre algo que talvez possa ser considerado Em Defesa dos Ricos e Oprimidos 3, completando a série. E bem, vou falar sobre o impostômetro. Acho que todo mundo já deve ter visto um impostômetro. São aqueles luminosos públicos muito grandes que ficam medindo, estimando o quanto de impostos nós pagamos. Em uma crítica a respeito da nossa carga tributária. Via de regra, essas críticas à cobrança de impostos partem de setores liberais. O que eu gostaria de saber é porque se eles insistem tanto nessa questão do impostômetro, é porque nunca se viu por aí um jurômetro, um medidor de estimativa de quanto a gente está pagando de taxas de juros, especialmente sobre a dívida pública. Até porque dos nossos impostos, praticamente metade vai para o pagamento de juros da dívida pública. Diretamente seriam cerca de 40 e poucos por cento, mas indiretamente, se você for ver outros serviços públicos que são onerados pelas taxas de juros, eu não me surpreenderia se no final das contas a gente pagasse até mais da metade, ou seja, de mais da metade dos nossos impostos não fossem destinados ao pagamento de juros de dívida pública. E você nunca viu nenhum liberal questionando esse ponto, pelo menos não esses liberais que nós temos por aí atualmente. O que me leva à conclusão inevitável que esse pessoal é hipócrita. Por um motivo simples: imposto, por mais desagradável que seja, eu também gostaria de não ter que pagar imposto, mas é impossível negar que determinadas coisas não têm como funcionar sem a cobrança de impostos. Você tem um sistema judiciário, um sistema policial, toda uma estrutura administrativa que demanda ser sustentada economicamente, e essa sustentação deriva de dinheiro, de impostos. Os impostos podem ser excessivos, podem ser mal cobrados, podem ser mal aplicados, mas jamais existiu na história da humanidade, em seu nível civilizacional, nenhuma sociedade onde não tenha havido a cobrança de impostos. Isso é impossível. Se não tem impostos, não tem civilização, não tem sociedade. E só na cabeça de anarcocapitalista que faz algum sentido você pressupor uma estrutura civilizacional minimamente complexa sem Estado. Não vou nem entrar nesse ponto. Portanto, por mais críticas que as cobranças de impostos mereçam, algum grau de pagamento de impostos é inevitável, não tem como não ter. O mesmo não se pode dizer das cobranças de juros da dívida. O que é a dívida pública? Olha, a dívida pública é, não sendo os impostos suficientes, normalmente para todos os serviços do Estado, ocasionalmente ele tem que pedir empréstimos ao setor privado. E esse empréstimo é cobrado uma taxa de juros que no Brasil é uma das maiores, se não a maior do mundo. E quem é que empresta esse dinheiro para o governo? Esses juros que nós pagamos realmente têm que ser pagos? Realmente fazem falta? Olha, que se todo mundo parasse de pagar imposto hoje, a sociedade desabaria em questão de poucos meses. Em pouquíssimo tempo não teria mais polícia, não teria mais justiça, não teria mais bombeiro, nem escola, nem hospital público. Seria um caos civilizacional. Mas o que acontece se de repente parássemos de pagar esses juros da dívida pública? Parássemos de pagar isso diretamente? As pessoas que emprestam dinheiro para o governo são pessoas que têm dinheiro sobrando, por isso mesmo que emprestam, e esse empréstimo é na forma de investimento. Ou seja, isso já é um dinheiro que elas não precisavam para nenhuma necessidade básica. É um dinheiro que está sobrando. Elas utilizam isso. Para quê? Para pessoas que têm muito dinheiro e têm dinheiro sobrando e enriqueçam ganhando ainda mais. Diretamente, se todo esse juros de dívida não fosse pago, no máximo essas pessoas que já têm dinheiro sobrando iriam deixar de arrecadar seu adicional, mas nenhuma das necessidades básicas, primárias, nem secundárias e nem terciárias estaria em questão. Elas não perderiam suas casas, não teriam nenhum risco alimentar, provavelmente não perderiam nem os seus luxos mais comuns. Apenas deixariam de ficar mais ricas.
que aconteceria? Na verdade, só não é assim porque essas dívidas são pagas em benefício de pessoas que têm muito poder. Então, se nós simplesmente dessemos um calote na dívida pública, o que aconteceria são essas pessoas que têm muito poder, elas teriam um potencial de retaliar. Ou seja, nós estamos sofrendo uma extorsão, porque nós estamos pagando por uma coisa que pode até ter tido um determinado motivo, pode ter sido justificado no momento, mas a taxa de juros em si, ela é arbitrária. Até justo que você pague de volta aquilo que você pegou emprestado, mas qual é a taxa de juros adequada para isso? Por que a nossa é uma das maiores do mundo? Ou seja, uma questão é o princípio de pagamento de dívida, outra questão é a taxa de juros que você embute em cima disso, que é invariavelmente arbitrária. E mesmo que isso não fosse pago, não acarretaria nenhum prejuízo efetivo concreto a essas pessoas que disponibilizaram esse dinheiro para investimento no serviço da dívida. Então você tem duas coisas. Uma são os impostos sem o qual nenhuma sociedade é possível. Os impostos que, por mais problemas que tenham, eles pagam a escola pública da maioria da população trabalhadora. Ou seja, as pessoas mais pobres usam escola pública, usam hospital público, usam o sistema de previdência, usam toda uma infraestrutura que é mantida por impostos. As pessoas mais ricas realmente têm menos necessidade disso. Elas também precisam, porque elas também precisam de polícia, de justiça e de outras instituições administrativas. Mas elas realmente podem prescindir do ensino público, ou da saúde pública, ou de outras coisas. Até mesmo da polícia, eles podem ter seu sistema de segurança particular. Portanto, a quem, em primeiro lugar, interessaria não pagar impostos? Aos mais ricos, claro. O fato de, no Brasil, lamentavelmente, a carga tributária incidir injustamente sobre os mais pobres é um outro problema. Um problema que merece ser atacado. O que você nunca vai ver esses liberais fajutos por aí realmente se preocupar com isso. Não, quando eles estão falando em impostos, eles querem proteger os mais ricos. Para eles, é o mais rico que não tem que pagar imposto. Vai falar em reforma tributária, onde você remova a carga tributária dos mais pobres e aumente dos mais ricos, e os liberais vão ser contra. Portanto, mais uma vez, todo isso é um discurso hipócrita com o objetivo de beneficiar os setores mais ricos da sociedade. E ao mesmo tempo que eles frisam, batem essa questão do imposto, nenhum deles toca no assunto da dívida pública, porque a dívida pública beneficia os mais ricos. Por isso eu te digo, embora tenha havido um liberalismo autêntico, antigo, clássico, ainda tem alguns ordoliberais que defendem posturas liberais mais concretas, mais efetivas, o grosso do liberalismo que nós temos hoje é única e exclusivamente a defesa dos interesses elitistas dos mais ricos, libertários, anarcocapitalistas, neoliberais, minarquistas e a quase totalidade dos que se dizem liberais hoje estão trabalhando para defender o interesse das elites milionárias. E essa crítica ao sistema tributário, essa crítica ao imposto, é mais uma das facetas dessa defesa obstinada dos mais ricos, que curiosamente é feita por quem nem sequer é rico. É feita por, com o perdão da palavra, otários que estão aí fazendo esse papel ridículo de defender o interesse de elites privadas que financiam o discurso privatista e o discurso liberal. Por isso, mais uma vez nós temos, em geral, jovens, frequentemente pobres, trabalhadores ou desempregados, que estão aí dedicando seu tempo, seu esforço, às vezes até algum gasto, em defender o interesse de quem os explora, sem que eles mesmos tenham qualquer benefício em parte disso. E eles sofreram uma lavagem cerebral tão grotesca, tão invasiva, que eles estão cegados para as realidades mais básicas da sua própria necessidade, que é muito melhor atendida por um discurso em defesa da coisa pública. Portanto, quando você ouvir falar em impostômetro, ou ouvir falar essa frase idiota de que imposto é roubo, que ainda que seja verdade, é irrelevante, tem que ter do mesmo jeito, mas é uma frase simplesmente idiota. Toda vez que você vê isso, saiba que por trás tem um pensamento financiado por elites milionárias que em muitos lugares nunca precisaram trabalhar na vida, sendo injetado em cabecinhas ingênuas que ficam fazendo esse serviço gratuito, ridículo, de defender os interesses de quem os explora. Ou seja,
uma galera que está em defesa dos mais ricos, que eles acham que são oprimidos. Eu sou Marcos Valério XR. Hoje é o dia 23 de setembro de 2016. Obrigado pela atenção.